Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós daremos início na apostila, unidade 2, de Geografia. Paisagens brasileiras, relevos e rios. Página 4. Relevo e as paisagens brasileiras. Antes de iniciar o capítulo, utilize a página 1 do material de apoio e divirta-se com o labirinto Rally dos Sertões. Depois converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Nós iremos conversar sobre essa competição com os alunos da sala e realizar essa atividade oral. Relevo e as paisagens brasileiras. O Rally dos Sertões é uma competição automobilística anual que atrai pilotos do mundo inteiro. Recebe esse nome porque seus roteiros geralmente envolvem unidades político-administrativas localizadas em áreas de sertão da região nordeste do Brasil. O roteiro que você traçou no labirinto é o mesmo seguido por competidores da prova de 2018. Em 7 dias, eles percorrem mais de 3.600 quilômetros, passando por 8 municípios de 4 unidades federativas. As imagens a seguir revelam paisagens de alguns municípios pelas quais os competidores passaram. Observe com atenção. Aqui nós temos o Salto do Itiquira, no município de Formosa. Temos áreas urbana e rural do município de Luiz Eduardo Magalhães. Na página 5, nós temos a Serra Vermelha, do município de São Raimundo. E a próxima imagem, Praia de Iracema, em Fortaleza, onde eles finalizam o rally. Como você pode observar, as paisagens retratam terrenos com variações de altitudes e de formas. Alguns são planos ou rebaixados em relação às áreas ao redor. Outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil a de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas e outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível médio do mar. Observe o infográfico. Aqui nós temos a altitude, nível do mar, 0 metro. Aí nós temos a altitude na posição vertical, que está indicado por essa seta vermelha. A distância vertical medida entre o nível do mar e um ponto de superfície terrestre. Aí nós temos aqui o Morro do Pão de Açúcar, altitude de 392 metros, e o Morro da Urca, com altitude de 220 metros. Virem a folha. Página 6. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois em seu relevo, formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas. A primeira aqui, esse quadradinho. As ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água, da chuva e dos rios sobre as rochas. Principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. Vocês podem estar grifando esse parágrafo que eu acabei de ler. As ações dos seres humanos que transformam o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida, muitas vezes sem levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente, utilizando sua força de trabalho e tecnologia. Por exemplo, recortam morros para a construção de rodovias e ferrovias, aterram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias e represas, e etc. Então, o ser humano ele acaba modificando o relevo para várias coisas. A erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Aí que nós podemos observar a ação da chuva e os materiais que descem e acontece a deposição. Lápis na mão. Leia as fotografias e as legendas a seguir. Depois escreva uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Na primeira, nós temos a extração de ferro em Eldorado dos Carajás. Então aqui, por que eles modificaram o relevo? Para retirar o minério de ferro do solo. Então vocês irão formar uma frase aqui, baseado com o que estão realizando. Ao lado nós temos obras do trecho norte da Rodoanel Governador Mário Covas, em Guarulhos, São Paulo, em 2014. Então aqui o ser humano modificou o ambiente, né? O relevo. Eles fizeram túneis ali naquele morro para construir túneis e estradas. Então eles modificaram o relevo,
relevo fazendo esse túnel na rocha para construção. Página 7. Formas do relevo brasileiro. Observe o mapa, as 3 principais formas de relevo. Então, nós temos aqui na legenda o marrom, planalto, amarelo, nós temos a depressão e o verde, a planície. Então, esse mapa, mostra como nós dividimos esses 3 relevos no Brasil. Que forma de relevo há no Brasil? E que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora? Então, vocês vão localizar MS, Mato Grosso do Sul, e aqui nós podemos observar que nós temos os 3 tipos de relevo no nosso estado, predominando o planalto. Planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão. Vocês podem estar grifando aqui, planalto. Virem a folha. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Chapadas são elevações com o topo plano, em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Já as escarpas, também chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto, como na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos a imagem dos 3. Relevo de planalto, em Airuoca, Minas Gerais. Nós temos os paredões de arenito no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Então, nós temos a imagem dos 3, vocês podem observar o relevo. Montanha é uma grande elevação natural do terreno, com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas de planalto, e apresentam origens e altitudes variadas, que atingem até 3.000 metros. Página 9. Escreva a inicial de cada figura no quadradinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Por exemplo, Pato, vocês vão colocar a letra P, Igreja, letra I, e assim por diante. Depressões. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, que são os planaltos. Apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no Nordeste do Brasil. Então, aqui nós podemos observar os planaltos, um pouco mais alto, e abaixo nós temos as depressões. No caminho da escola, de casa para a escola, percebo que o relevo em geral é irregular, pois as ruas têm muitas subidas e descidas. Nos seus percursos diários, você observa diferentes formas de relevo? Que tipo de relevo predomina no seu trajeto de casa à escola? E vocês, crianças, até chegar à nossa escola, é mais plano ou vocês observam subidas e descidas? Pensem aí um pouquinho. Virem a folha, por favor. Planícies. São relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam no processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Então, nós temos aqui planície litorânea, em Santa Cruz, Cabralha, na Bahia, e nós temos uma planície continental aqui. Quando a planície se localiza no interior do continente, ela é chamada de continental. Lápis na mão. Agora vocês farão a atividade número 1, farão a leitura das frases, irão colocar verdadeiro ou falso. E na próxima página, a página 11, analise as fotografias e depois enumere-as de acordo com suas legendas. Em seguida, recorte as ilustrações e colhe-as nos espaços correspondentes, construindo uma relação entre paisagem e perfis de relevo. Então, 1, planalto, 2, planície e 3, depressão. Vocês irão colocar os números conforme as imagens, irão recortar no pontilhado e colar logo abaixo, no retângulo abaixo. Vocês farão até a página 11 e boa atividade para vocês.